E aí, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. John Hus, capítulo 6 do Grande Conflito. Você vai encontrar uma história bem mais completa daquilo que foi nosso amigo, nosso irmão do passado. O homem foi um herói incrível, né? Pela vida que levou, coragem que tinha. Muito amigo de Jerônimo, como disse hoje aí o nosso amigo Benedito Muniz, muito bem colocado, um homem de muita coragem. Mas Ellen White tem um comentário no Grande Conflito que eu achei interessante, que Hus era muito acima, moralmente falando, de Jerônimo. Jerônimo, quando foi apertado pelos papas, ele fraquejou. Ele condenou seu amigo e disse que a igreja estava certa em fazer o que estava fazendo. Depois, claro, ele se arrependeu, né? E voltou atrás, para a sorte dele, né? Mas a vida de John Hus foi incrível. Reformador, clássico, raiz, não tinha medo de nada nem de ninguém. E ele... Muito interessante que essa maneira dele falar, dele pregar, convenceu o povo da Boêmia. Na época, a Boêmia, que hoje seria Praga, né? Aliás, na época já era Praga, né? Mas o país era outro na época. Era uma região chamada Boêmia, que hoje seria a Tchecoslováquia. Ele convenceu os membros da igreja, uma igreja grande, uma igreja de 3.000 membros. Ele convenceu aquelas pessoas de que ele estava certo, convenceu o rei. E todo o país ficou do lado dele nas reformas. Claro que o Papa e a igreja estavam extremamente descontentes com ele. E a coisa foi crescendo de um jeito tão grande que virou uma guerra. A gente sabe muito bem, se você ler o Grande Conflito capítulo 6, você vai entrar em detalhes muito interessantes e que vale a pena recordar. Que eles tentaram destruir. O Papa fez um lockdown na época da cidade de Praga, não deixando haver funerais, nem casamentos, nem festas, nem missas. Enfim, ele queria moralmente sufocar a reforma. E Ellen White diz que a reforma foi indo aos poucos, porque a grande quantidade de luz aqueles homens não iam suportar. Deus é muito paciente, né? A gente aqui não tem paciência, a gente quer mudar as pessoas e quer mudar rápido e quer que elas mudem, mas Deus não é assim. Deus, ele é maravilhoso, ele tem essa paciência que a gente deveria ter com aqueles que são nossos queridos, nossos amigos, nossos parentes. Mas uma coisa que eu gostei muito na questão de John Hus foi a coragem. Grande e corajoso homem, né? E conta todo o sistema da época, eclesiástico, muito antes de Lutero, e inspirado. Acho que uma coisa que inspirou muito ele foi aquele quadro que ele viu, aonde Jesus estava montado num burrico e os papas e o proletariado, né, na época, estava vestido de ricas joias. Ele disse que aquilo impressionou muito o coração de John Hus. E ele ficou pensando e começou a estudar e começou a ver que a Bíblia tinha demandas diferentes do que a igreja tinha. E que eles poderiam ir diretamente a Deus. Isso deixou a liderança da igreja de Roma extremamente irritada. Então isso me vem fazer pensar um pouco, né? O quanto que nós precisamos de Deus diretamente e quanto menos nós precisamos dos homens. E muitas vezes parece que nós estamos querendo o favor dos homens. E John Hus, imagina, 500, 600 anos atrás, já pregava isso e colocou
a Bíblia e Deus diretamente diante do povo. E o povo começou a beber aquilo e começou a ficar impressionado. E eles foram à guerra, e foi uma guerra tremenda, e ninguém conseguia derrotar os boêmios. Deus estava do lado daquele povo de maneira impressionante, fazendo com que os exércitos fugissem, fossem derrotados, enfim, ali tem a história toda. Eu recomendo novamente que você faça um esforço para reler o capítulo 6 de Grande Conflito. Mas enfim, que Deus nos dê e nos transforme em homens corajosos, que não é tão fácil. Nessa época em que as opiniões dos homens mexem com a nossa cabeça, que nós possamos nos aproximar muito de Deus, da Bíblia, para enfrentarmos essa grande corrente. E novamente volta aquela frase que eu gosto muito de Ellen White, que nós precisamos de reavivamento e reforma, os dois juntinhos. Grande abraço, Deus abençoe vocês todos aí, tá?